Ora, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Alô Portugal. Começamos uma nova semana e continuamos deste lado para o ajudar a esclarecer dúvidas e também para lhe fazer companhia. Eu tenho comigo o Dr. Guilherme Duarte, que é médico de saúde pública, que esteve na semana passada com a Ana Marques, portanto, na sexta-feira, e que está pela primeira vez comigo. Estamos a primeira vez juntos, portanto, seja bem-vindo, Dr. Guilherme. E daqui a pouco vamos também estar à conversa com o enfermeiro que está na Suíça. Mas para já, pode começar a utilizar os nossos números de telefone 00351 214419890 ou 00351 indicativo 214419876, ou ainda através do nosso Facebook ou da nossa página do Instagram. Daqui a pouco, como dizia, vou estar à conversa com o Fernando Miguel Santos. Ele é um enfermeiro que está na unidade de cuidados intensivos na Suíça e que tem uma opinião, obviamente, e queremos saber a opinião dele do que se está a passar na Suíça e, ao mesmo tempo, também a opinião dele do que se está a passar no nosso país. Ora, para já, vamos a balanços. Depois queremos estar à conversa consigo aí em casa e também com o nosso médico, o Dr. Guilherme. Não se exponha a si e à sua família ao coronavírus. Fique em casa. Fique em casa. Todos os recursos são poucos para espalhar a mensagem. Na passada quinta-feira, Portugal entrou na segunda fase de mitigação, que é também a mais grave no combate ao coronavírus. Ainda assim, este sábado formaram-se vários quilómetros de fila à entrada da Ponte 25 de Abril. A PSP fez uma operação stop aos condutores que se dirigiam para a margem sul com o objetivo de impedir que as pessoas furassem a quarentena. Desde o início do estado de emergência já foram detidas 70 pessoas por crime de desobediência e encerrados mais de 1.500 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Ao longo do fim de semana, o número de infectados continuou a crescer, assim como o número de mortes, que são agora 119. Foi ainda confirmada a morte de um jovem de 14 anos, natural de Ovar. A causa de óbito está em investigação. Apesar de ter sido testado com Covid-19 positivo, poderá estar associado a outro tipo de patologia. Nos últimos dias, chegou a confirmação de outras mortes por Covid-19 em jovens. Nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos não resistiu ao vírus. On the Friday before he died, he was healthy. He was socializing with his friends. By Wednesday, he was dead. Wednesday, he had gone to an urgent care for an HMO. He didn't have insurance, so they did not treat him and sent him to AV Hospital. En route to AV Hospital, he went into cardiac arrest. When he got to AV Hospital, they were able to revive him and keep him alive for about 6 hours. But by the time he got there, it was too late. De França chegou também a notícia da morte de uma jovem de 16 anos. Depois de uma semana com tosse, começaram a surgir problemas respiratórios. A jovem acabou por falecer já no hospital, mas só num terceiro teste acusou positivo Covid-19. Casos que ilustram o perigo que o coronavírus representa para toda a população e não apenas para os mais idosos ou de outros grupos de risco. Ainda assim, em Portugal, o número de infectados em lares de idosos está a aumentar a cada dia e são, por isso, alvo de especial atenção pelas autoridades. Agora sim, Dr. Guilherme, bom dia. De facto, as pessoas mais velhas são as mais afetadas, mas como temos estado a acompanhar as notícias, há de facto vítimas mortais mais jovens, não é verdade? Ontem ficámos a saber que um jovem de 14 anos de Ovar morreu no hospital em Santa Maria da Feira. Na passada semana, uma jovem de 17 anos morreu, portanto, em França, e recentemente também um jovem com a mesma idade morreu nos Estados Unidos. Ou seja, neste momento podemos dizer que todos e as várias faixas etárias estamos em risco, não é? Sim, sem dúvida. Esta imprevisibilidade do desconhecido é aquilo que também que nos deve merecer alguma precaução e, portanto, evidentemente que no final do dia, se fizermos contas, os maiores números, portanto, o maior impacto da doença será nas faixas etárias mais velhas, até pela debilidade e por algum estado de maior
maior, mais vulneráveis, não é? Doenças, vulneráveis, exatamente. Idosos. Um estado mais vulnerável. Agora, não quer dizer que as outras idades não sejam de facto afetadas, e daí eu acho que toda a gente tem, de facto, deve proteger-se, toda a gente deve ter esta precaução, porque não sabemos todo o efeito que isto nos Aliás, diz-se inclusive que este é um vírus extremamente, e é esta a expressão utilizada, inteligente, não é? Será que estamos perante um vírus, digamos, que nos anda a fintar? Ao mínimo descuido ele apanha-nos assim desprevenidos? Eu acho que essa expressão surge do facto de que ele consegue matar ao mesmo tempo que se propaga muito. Normalmente os vírus se matam muito, têm grande dificuldade em propagar-se, porque as pessoas morrem, portanto deixam de ser veículos de contágio, mas este parece ter um pouco dos dois, portanto consegue-se espalhar muito rapidamente, portanto é bastante infeccioso até para a maioria dos vírus mais infecciosos, portanto compara com os grandes, e acaba por ter um impacto, não é? Uma mortalidade, e portanto se nós compararmos com as grandes epidemias dos últimos anos que nós conhecemos, temos que ir até quase a 1918 para começar a ter esta comparação grande, porque em relação à ébola, em relação ao MERS, em relação... Espanha, não era? Exatamente, portanto a gripe espanhola... 1918, que demora 2 anos, não é? Isso também, segundo o que tivemos a pesquisar, e é do conhecimento público, surge de facto esta pandemia também a nível geral, começa na Europa, daí se ter associado que era a gripe espanhola na altura, também porque estávamos ali num período da Primeira Guerra, não é? Por acaso essa história, eu penso que ela inicia nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida por gripe espanhola porque Espanha na altura eram os únicos que reportavam. Na altura estávamos na Primeira Guerra Mundial. Exato. E portanto os países não queriam dar parte fraca e portanto não reportavam as mortes que tinham por gripe espanhola, e portanto ela acabou por ficar conhecida porque Espanha era relativamente imparcial, portanto não estava envolvida no conflito, e portanto começou a reportar bastantes casos de morte, e daí a ficar conhecido. Portanto é bastante engraçado como ela de facto não surgiu em Espanha, mas ficou conhecida como gripe espanhola, não é? Bastante engraçado. E deixe-me dizer que, e agora para todos aqueles que nos estão a ver, sobretudo aquela faixa idosa, os nossos pais, os nossos avós, que é impressionante o que eles já passaram, portanto, neste período de vida, não é? É verdade. Muitos deles aí com 100 anos que existem, muitos ainda nos lares, apanharam toda esta fase quando eram bebés, apanharam várias pandemias ao longo da vida, guerras e conflitos, e agora estamos a levar, de facto, com mais uma e com este vírus. Eu tenho alguma curiosidade, e eu aqui sou um mero espectador, deixem-me dizer, conforme tenho estado a dizer, desde que temos estado a fazer o nosso Alô Portugal com este propósito. Eu sou um mero espectador, portanto, com muitas dúvidas também, como todos nós. Uma das dúvidas, por exemplo, é porque é que os homens são os mais afetados, ou infectados neste caso? Bom, tudo o que podemos adiantar agora, e será sempre interpretações dos dados que começamos a ter. Obviamente que estudos robustos só vamos ter 2, 4, 6 meses, e portanto quanto mais andarmos para a frente, mais conseguimos olhar para trás e fazer estudos com alguma calma para discernir todas as causas, e só aí é que podemos avançar com certezas. Mas para já podemos começar a assumir. Há várias razões que eu posso avançar, mas sem certeza evidente. Portanto, quando diz que é espectador e tem dúvidas, eu acho que todos nós, até a própria comunidade científica neste momento, vai acompanhando, vai começando a estudar, vai aplicando as leis daquilo que já conhecíamos anteriormente da ciência, e portanto assumimos alguns postulados, mas também não podemos dizer com toda a certeza causas. Mas avançando algumas causas, porque é que os homens podem ser afetados? Primeiro, a questão do contágio. Portanto, pode ser que os homens tradicionalmente levam um bocadinho menos a sério a questão da saúde, e portanto vão menos aos cuidados de saúde, resguardam-se menos, protegem-se menos, e portanto isso pode ser uma razão que diz diretamente do contágio. Portanto, podem ter inicialmente ignorado e, portanto, continuado a sair, etc. A segunda questão pode ser a questão de serem fumadores. Epidemiologicamente, nós sabemos que nos últimos 30 anos a população masculina fumava muito mais do que as mulheres. Isso tem se invertido. Estamos a falar de uma faixa etária mais avançada, digamos assim, os homens que estão hoje na casa dos 70... Mas um bocadinho menos também, ou seja, a faixa dos 40, 50... Exatamente. Sim, porque é muito engraçado, mas não tem graça nenhuma, que é, infelizmente, as mulheres nisto até acabaram por igualar os maus hábitos. Exato. E, portanto, neste momento está ela por ela, portanto, a questão dos fumadores, mas antigamente era uma coisa tradicional dos homens. E, portanto, isso também pode ser uma razão, que é, sendo uma população que tradicionalmente tinha fumado mais,
acaba por ter alguma sensibilidade em relação a este... Curiosamente, em Portugal, os casos identificados até são mais no sexo feminino, não é? Portanto, as senhoras estão mais em desvantagem, se assim podemos dizer, mas maioritariamente os homens são os mais afetados por esta pandemia, por este vírus. Dos números globais, parece que sim. Depois, em Portugal, vamos ter que nos lembrar também que as mulheres acabam por ter uma longevidade maior e quer dizer que se aqueles grupos vulneráveis, os lares, etc., começarem a ser afetados, em Portugal pode ter uma expressão relativamente diferente e, portanto, as mulheres podem ser um bocadinho mais afetadas, mas... Ora, o nosso programa tem o propósito também de atender as chamadas dos telespectadores através dos números de telefone que irão passar em rodapé e que têm estado a passar em rodapé. Neste momento já temos o primeiro telefonema de Viseu e é da Catarina Martins. Muito bom dia, Catarina. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia. Eu estou a ligar para tirar uma principal dúvida. A minha questão é a seguinte. O meu marido trabalha no setor avícola, ou seja, todos os dias está em contacto com milhares de aves. Ele é engenheiro zootécnico, todos os dias lida com isso e, apesar de eu ter criado uma zona de desinfecção à entrada de casa, o que é facto é que o contacto com animais vivos acarretará um risco iminente, para nós, eu e o meu filho, que atualmente estamos em casa desde o dia 12, quinta-feira, desde que se iniciou esta quarentena. E, a minha questão é mesmo que cuidados extras é que eu poderia tomar. Muito bem, Catarina. Guilherme. Em relação a este vírus em concreto, portanto ao coronavírus, ele já saltou na altura, portanto em dezembro, já saltou a barreira entre espécies, ou seja, nós sabemos que ele provém de facto de um animal, ele na altura passou para um humano, que ganhou a capacidade de se transmitir de humano a humano, agora isso em si não acarreta risco especial em relação a outra possibilidade de outro vírus se transmitir através daqueles animais. Ou seja, a parte dos cuidados já tradicionais, portanto, e que de certo, ao trabalhar nesta área já há algum tempo, também de certo já os terá, além da A Catarina pode ficar descansada, etc. Digamos assim, de certa forma. Em relação a este vírus em particular, penso que sim. Embora em França penso que foi em França, houve um gato que foi testado com coronavírus e de facto, mas não se conhece ainda se ele consegue transmitir depois para humanos. Portanto, se calhar nós conseguimos passar para os animais de estimação, mas se calhar eles também não nos conseguem passar. Há aqui algumas incertezas. Pois porque ainda há muitas dúvidas, não é, com tudo isto. Catarina, aproveito para lhe mandar para agradecer o seu telefonema e mandar-lhe um beijinho também, um abraço deste lado pela sua pergunta. Mas há muitas dúvidas, não é? Há muitas dúvidas, mas em relação a isto, e só para também não deixar uma resposta assim mais no ar, eu diria que era dobrar estes cuidados. Portanto, a questão da higienização, a questão de usar uma farda quando se está a trabalhar com os animais e depois tirá-la, limpar quando se chega à casa, guardar ali uma espécie de zona suja e zona limpa, ou seja, à entrada da casa deixar alguma roupa que possa ter vindo do trabalho e, portanto, manter esta divisão, portanto, esta questão de higienização, eu penso que será suficiente para proteger. Doutor Duarte, na sua opinião, isto poderá, enfim, não é uma pergunta que pode não fazer sentido, mas todos nós nos questionamos todos os dias sobre isto. Isto poderá durar até quando? Acreditamos que, se calhar, em breve, vem para aí, não uma vacina que demora, mas um medicamento que nos possa aliviar, de certa forma? Sim, eu acho que os dois. Eu punho as minhas esperanças, ou pelo menos eu pessoalmente, eu ponho as minhas esperanças tanto numa vacina eventual, como até num tratamento, mas sendo que o tratamento será inicialmente de suporte, era importante ter um tratamento de suporte que fosse adequado. Mas eu penso que vai durar algum tempo. Eu entrava aqui no estúdio e via que uma notícia de que os países asiáticos já estavam preocupados com a segunda onda, e eu penso que nós, epidemiologicamente, também estamos um bocadinho atrás deles nesse sentido, que é, estamos agora a preocupar-nos com a primeira onda, ainda estamos a medir o impacto desta primeira onda, vamos conseguir lutar com ela, e isto vai durar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, e depois disso é que vamos ter que nos começar a preocupar com uma possível segunda onda, e é bastante provável que aconteça. Eu penso que começa a ser um consenso que poderá acontecer, tendo em conta que a maioria da população não está imunizada, e portanto é um vírus altamente contagioso. Nós não temos fronteiras fechadas, portanto não vivemos em recipientes incontactáveis e, portanto, mesmo que consigamos controlar em Portugal, depois já pode haver sempre um caso importado que recomeça esta transmissão e estas cadeias e, portanto, eu penso que isto poderá estar para durar. Daí a importância de termos estratégias para
cooperar com isto, com um modo de vida que não costumava ser o nosso, mas que temos que nos habituar nos próximos tempos. É impressionante, a vida mudou de um momento para o outro, não é? E até mesmo nós, quando entrávamos aqui no estúdio, as coisas de repente levaram outra volta. Ora bem, as pessoas podem nos contactar também através da nossa página do Facebook ou do nosso Instagram, através de mensagens. Já temos uma, é de Adelaide, de Évora. Pergunta exatamente se há grupos sanguíneos mais propensos ao vírus. Não. Que eu tenha conhecimento, não. Ou seja, não há, de facto, essa variabilidade. Não há mesmo, ou seja, nem me parece... não me parece provável, diria. Não me parece provável. Portanto, embora não seja imunologista, mas não me parece provável que hajam grupos sanguíneos mais propensos ao vírus. Até porque o vírus acaba por afetar as vias respiratórias e, portanto, é um vírus que afeta o parênquima pulmonar e, portanto, não me parece que haja também uma relação direta, ou que possa haver, mas especulação. Muito bem, respondida a Adelaide Dores, que nos mandou esta pergunta de Évora. Eu interrompo aqui, digamos assim, há uma pausa aqui na nossa conversa, porque para vos dar as notícias que todos nós conhecemos, que é assim que juntou-se com a Federação Portuguesa de Futebol e lançou uma campanha Unidos por Portugal. É uma campanha a que todos podem aderir. E como? Ligando o 761 20 10 20, ou através do multibanco, do MBWay, ou através de uma opção Ser Solidário SIC, Esperança, ou através do IBAN, que está neste momento a passar em rodapé, e sabemos que quem nos vê do estrangeiro não pode ligar o 761 20 10 20, mas pode ajudar transferindo a quantia que entender, obviamente, para o IBAN, que está neste momento a passar no rodapé. E obrigado, e agradecemos sempre todos os dias e a toda a hora, obrigado pelo seu donativo. Todos nós podemos contribuir. Ora, muito bem, neste momento, e como eu anunciei no início do programa, temos um direto com Skype, portanto, via Skype, o Fernando Santos, junta-se a nós agora, a partir da Suíça, é enfermeiro na Unidade de Cuidados Intensivos. Bom dia, Fernando, bem-vindo também ao nosso Alô Portugal. Para já, aqui está o Fernando. Bom dia, Fernando, a ver-nos diretamente no Skype através da Suíça. Para já, conte-nos, Fernando, o que é que se está a passar aí na Suíça, quais os cuidados, e enquanto profissional também de saúde, comparativamente ao que se está a passar aqui em Portugal. Ora, antes de mais, bom dia, José, bom dia, Guilherme. É um prazer imenso estar em direto convosco. Já sei que esteve a trabalhar toda a noite, não é? Que vem de turno. É, exatamente. Eu vesti o blazer para ter um bocadinho mais de apresentação. Mas pode-se dar à vontade, pode-se dar sempre à vontade connosco. Ora, o que é que nós fizemos aqui? Eu vou-lhe contar um bocadinho a minha experiência pessoal, digamos. Eu estava a fazer um estágio, porque aqui valoriza-se muito a formação, no Hospital Universitário de Genebra e, entretanto, tudo foi parado. Quando fizeram o estudo epidemiológico de conforme a curva iria evoluir, pararam todas as formações. Há aquilo que nós chamamos os mandás, são os enfermeiros que estão a fazer estudos junto de alguns médicos ou até junto de alguns laboratórios. Foi tudo parado também e, portanto, toda a equipa dos cuidados intensivos de Genebra foi colocada nos cuidados e eu fui reenviado para o meu hospital que precisava de mim na altura e, portanto, a nossa vida tomou toda uma nova dimensão. Quando voltamos para aqui, dobraram o número de camas de cuidados intensivos, quer no Hospital de Nyon, onde eu trabalho, quer no Hospital de Genebra, portanto aqui neste espaço de 25, 28 km. E quantos casos podemos dizer, Fernando, neste momento que existem na Suíça? Casos confirmados e também já agora caso de óbitos? Ora, casos confirmados ao certo na Suíça são 14.336. Numa população de 8 milhões? 8 milhões e meio. 14 mil casos já confirmados. 14 mil casos confirmados e 257 mortos. E estes dados são não retirados de um site alheio, porque há alguns que falham em algumas centenas de casos, mas é do OFSP, que é o Office Fédéral de la Santé Publique. Portanto, é o equivalente à nossa DGS. Exato. Direção-Geral de Saúde. Fernando, acha, e já que estamos a falar de uma Suíça, de um país à partida com tudo organizado, acha que nós em Portugal precavemos mais cedo, ou seja, tomámos as medidas muito mais cedo do que na Suíça? Eu acho que nós tomamos as medidas de uma forma mais... Nós portugueses, cá. Nós portugueses, exatamente. Nós portugueses, ou seja, o governo português tomou medidas mais diretivas e mais concretas, até porque em termos políticos a organização é diferente. Nós agora na Suíça,
temos um Conselho Federal que depois cria uma orientação para os cantões, e os cantões têm alguma liberdade para decidir por si em relação ao fecho do comércio, em relação ao... Ou seja, a parte alemã, a parte francesa e a parte italiana, cada uma pode decidir, não é? O que se passa no seu cantão. Exato, e mesmo dentro dessa, por exemplo, Genebra é um cantão que fala francês, o cantão de Vaud, onde se situa a cidade onde eu vivo, é outro cantão francês, e, por exemplo, no caso específico do cantão de Vaud, as coisas fecharam bastante tarde, mesmo sendo um dos cantões mais afetados. E, portanto, havia esse conselho de casa, de fechar algumas empresas, de se fazer um dito roulement de atividades. Por exemplo, há pessoas em jardins de infância que trabalham 15 dias e vão para casa outros 15 dias. Portanto, tentar evitar fazer algum tipo de medidas para evitar contágios, mas ainda há muita gente na rua. Ainda há muita gente na rua. Exatamente, que era das coisas que eu ficava mais impressionado, era ver que até há poucas semanas, 2 semanas ou 1 semana e meia atrás, ainda havia gente na Suíça a trabalhar, a fazer a sua vida normal, e nós cá em Portugal, até mesmo como responsável pela saúde, também ao médico, em Portugal já tínhamos aqui uma grande contenção, não é? Já estávamos, de facto, a ter estas medidas preventivas. Nós tivemos, de facto, a sorte, ou recebemos... Parece ter chegado um bocadinho mais tardiamente a Portugal, ou pelo menos aquilo que detectámos deu-nos alguma margem para esperar um mês, e de facto é bastante importante o tomar estas medidas, porque são chamadas medidas de saúde pública, exatamente, ou medidas não farmacológicas, e que são permitem que a epidemia seja adressada antes de chegar ao sistema de saúde. E, portanto, neste caso, nós temos que usar, de facto, as armas que temos. E temos que usar o distanciamento social, temos que usar a questão da higienização, exatamente porque, se calhar, não teremos esta adaptação que a Suíça fez, que foi duplicar o número de camas de cuidados intensivos, e, portanto, nós, em Portugal, estamos a tentar, mas podemos não ter essa plasticidade, e, portanto, temos mesmo que estar dependentes destas medidas a montante. Coisa que na Suíça foi um pouco mais tarde, não é? Fernando, nós aqui andamos sempre com toda a informação e nunca é demais, lava as mãos, tenha esta higiene, etc. Aí também andam sempre com esses apelos, sobretudo nos mídia, nas televisões, rádios. Aqui fazem esses apelos realmente, e a maior parte das pessoas até acata e usa o gel de desinfecção para as mãos e etc. Agora temos que nos lembrar também que em termos culturais a Suíça é um melting pot. Portanto, nós temos um bocadinho mais germânica e que são bastante cumpridoras, etc. E depois temos toda a mistura, na qual os portugueses também se incluem, e para alguns tipos de mentalidade, eu acho que a forma diplomática, conforme a Suíça agiu, pode ter sido prejudicial, porque ainda há muitas ideias, dentro até mesmo da comunidade portuguesa, de que isto não é assim tão grave e que a Suíça tem muitas capacidades para reagir, e tem. É verdade. Nós temos possibilidade, por exemplo, em quase todos os hospitais, de subir o rácio enfermeiro-doente de 1 para 1, e às vezes até mais do que um enfermeiro para um doente, coisa que em Portugal é impossível. Ainda assim, temos que gerir material. Isto não é uma crítica. Ou seja, porque há uma segurança, à partida, como há uma grande segurança até nos meios hospitalares, a população sente-se um pouco mais à vontade, não é? Isto não, se calhar não confiante neste caso, não é? Exatamente. O que não deve ser tomado em conta. O governo suíço e a forma até como nós trabalhamos nos cuidados é sempre baseada na antecipação. Claro. Nós temos sempre aquela ideia de que se nós tivermos tudo preparado é menos propício à falha. Então, nesse contexto, as pessoas estão mais descansadas, porque acham que tudo vai ser antecipado. Nós temos isto é uma informação um bocadinho oficiosa, mas um dos diretores do nosso serviço disse-nos que foram encomendados 12 milhões de máscaras, assim, facilmente. Portanto, foram buscá-las praticamente a países produtores, mas que iriam durar 2, 3, 4 semanas. E, portanto, nós temos esta capacidade aqui, e ainda assim temos que fazer um racionamento desse tipo de equipamentos. Em Portugal, comparativamente com o nosso país, exatamente. Não preocupa muito feio. Essa facilidade de ir buscar 12 milhões de máscaras em 2 semanas, não é verdade? Mas olha, Fernando, muito obrigado pelo seu telefonema, de certeza absoluta que vamos continuar ainda aqui durante esta semana. São números impressionantes na Suíça, 14 mil casos assim de um modo geral. Muito obrigado, Fernando, bom trabalho, continuação de bom trabalho, bom descanso. Bom descanso, sobretudo, Fernando. Mas é alarmante, não é? É alarmante. E é interessante, de facto, ver esta diferença nas abordagens que se fazem.
mas é de facto arriscado tentar deixar passar isto para a camada do sistema de saúde. Ou seja, Portugal não tem, eu penso que não tínhamos hipótese, ou seja, tínhamos de facto que intervir ativamente e há pessoas que ainda acham ou ficam com a impressão que até podia ter sido um bocadinho mais cedo. Mas Portugal tem de facto de intervir. Tem cumprido neste aspecto de quarentena, não é? Sim, muito mais cedo que muitos países da Europa. Facto, tomar medidas, é importante que as pessoas de facto se consciencializem de que depende mesmo de todos. Eu acho que esta imagem está muito boa, está fantástica. Juntos vamos travar o coronavírus. Depende de todos, o tal aplanar a curva que já começa a ser conhecida. E que a curva representa exatamente... É uma imagem muito forte, para não é? Quem anda... Vamos baixar toda esta curva, fazer aqui um esforço... exatamente, porque a curva ali representa o limiar do nosso sistema de saúde, portanto, acima do qual há ali um ponto de não retorno em que as coisas se complicam bastante. E, portanto, de facto, é mesmo só com todos. Bem, aqui até há algumas profissões, mas cidadãos, e, portanto, eu acho que era importante também pôr o enfoque no cidadão que ele próprio pode... com estas pequenas coisas, higienizar as mãos, manter o distanciamento social, a quarentena, cumprir a etiqueta respiratória. É uma consciência social de todos, não é? Exatamente. Todos. O proteger o outro. Isto acaba por ser um bocadinho o proteger o outro para que não precisemos mesmo de usar camas de cuidados intensivos, não precisamos de usar o sistema de saúde, porque quanto menos o usarmos, mais espaço temos, mais margem de manobra temos para aqueles que como vão dizia mesmo um médico, enfim, amigo nosso, que poupamos mais uma cama, não é verdade? Exatamente. Poupamos mais uma cama no hospital, isto é daquelas coisas que quase que até arrepia. Muito bem, vamos continuar com os telefonemas, vamos até Setúbal, onde tenho